Atenção! Se você for sensível ao tema, não assista esse vídeo. Nesse caso, sugerimos que você assista a outros vídeos no canal, como Dom Pedro I, o maior cavaleiro do Rio de Janeiro, quantos idiomas Dom Pedro II sabia falar, ou Leopoldina, a imperatriz cientista. Nascida no dia 10 de janeiro de 1899, a princesa Maria Carolina Filomena de Saxe-Coburgo-Gotha foi a terceira filha do príncipe brasileiro Dom Augusto Leopoldo com a arquiduquesa Carolina de Áustria-Toscana. A princesa Maria Carolina nasceu em Pula, atual Croácia, mas foi registrada como princesa brasileira nascida no exílio. Seus pais eram primos, e talvez por essa razão a princesinha nasceu com uma deficiência intelectual. Durante sua infância, adolescência e parte da vida adulta, a princesa Maria Carolina viveu ao lado de seus pais e irmãozinhos, na residência da família no castelo de Gerasdorf. A residência do neto de Dom Pedro II era toda decorada com objetos brasileiros e quadros que representavam o país tropical. Acontece que o príncipe Augusto Leopoldo não conseguia se acostumar com sua vida na Europa. Ele sentia muitas saudades do Brasil, mas não poderia voltar à sua terra natal por conta da lei do banimento, que proibia que os descendentes de Dom Pedro II voltassem ao Brasil. Sobre os ancestrais da princesa Maria Carolina, podemos explicar que o príncipe Augusto Leopoldo e a princesa Carolina eram seus pais. A princesa Leopoldina de Bragança e o príncipe Luís Augusto eram seus avós paternos. O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina eram seus bisavós paternos. O imperador Dom Pedro I e a imperatriz Dona Leopoldina eram seus trisavós. A princesinha era a terceira dos 8 filhos do príncipe Augusto Leopoldo. Maria Carolina vivia em harmonia na Áustria ao lado de seus pais e irmãos. Quando a princesa Maria Carolina contava com 23 anos, seu amado pai faleceu, deixando sua mãe viúva aos 53 anos de idade. Até seus 39 anos, a princesa Maria Carolina viveu sob os cuidados de sua amada mãe. Não sabemos o motivo, mas talvez pela idade avançada de sua mãe, que já contava com quase 70 anos e não poderia mais cuidar da filha. Em setembro de 1938, Maria Carolina foi mandada para o Sanatório Estadual de Salzburgo, especializado no tratamento de pacientes com doenças neurológicas. O diretor médico do hospital era o conhecido Dr. Leo Voifa. Seu filho, o Dr. Heinrich Voifa, era o chefe da ala masculina do hospital e da divisão de doenças hereditárias.
O Dr. Heinrich Woyfa era defensor das terríveis políticas eugênicas dos nazistas. Ele frequentemente pesquisava asilos e instalações de enfermagem ao redor de Salzburgo, para identificar pacientes que poderiam ser exterminados para prevenir a transmissão de doenças hereditárias. Além disso, o Dr. Heinrich Woyfa era membro da SS e chefe do escritório local de higiene racial. Segundo um colega de faculdade, o Dr. Heinrich Woyfa era visto como um fanático defensor da eutanásia. Quando o programa de eutanásia começou na Áustria, centenas de pacientes foram selecionados para serem transportados para o campo de concentração de Hartheim. O castelo de Hartheim era um dos locais mais usados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial para matar negros, pessoas com idade avançada, deficientes físicos e mentais. Os nazistas diziam que o castelo era um local para a esterilização da população, ou seja, matar os fracos e fazer com que o mundo tivesse apenas uma nação de puros de sangue. Ação T4 foi o nome usado nos julgamentos pós-Segunda Guerra Mundial para o programa de eugenismo e eutanásia da Alemanha nazista, durante o qual os médicos assassinaram centenas de pessoas consideradas por eles incuravelmente doentes através de exame médico crítico. O programa ocorreu oficialmente de setembro de 1939 a agosto de 1941, mas continuou de modo não oficial até o fim do regime nazista em 1945. No dia 21 de maio de 1941, quando a princesa Maria Carolina contava com 42 anos, ela e mais 86 pacientes foram transferidos para um hospital em Hartheim. Não existem registros do que realmente aconteceu com a princesa Maria Carolina no campo de concentração, mas o procedimento no local foi descrito em detalhes. Em algumas ocasiões, os pacientes sabiam que seriam mortos, e por essa razão entravam em pânico. Quando isso acontecia, os médicos nazistas usavam da violência para colocarem os pacientes nos chamados ônibus da morte. Alguns pacientes eram transportados de trem até a cidade vizinha de Linz, antes de serem levados até Hartheim. Homens e mulheres eram transportados separadamente. Ao chegarem em Hartheim, os pacientes eram recebidos e orientados a se despirem. Em seguida, eles eram medidos, pesados e submetidos a um exame físico. Tudo isso para dar a falsa sensação de que seriam cuidados no hospital. Nessa espécie de triagem, o médico marcava as pessoas que tinham valiosos dentes de ouro para serem extraídos após a morte. As pessoas eram numeradas e fotografadas para mostrar a chamada inferioridade física por razões científicas defendidas pelos terríveis médicos. Após saírem da sala de exames, os pacientes ainda nus eram conduzidos às câmaras de gás, que estavam disfarçadas para parecerem chuveiros. Após acomodarem todos os pacientes, a equipe fechava a porta de aço e certificavam se tudo estava hermeticamente fechado. Em seguida, a válvula do botijão de gás comprimido era aberta, liberando um gás letal na câmara. O número de pacientes que eram mortos diariamente varia. Um membro da equipe do hospital relatou: uma vez 150 pessoas foram gaseadas ao mesmo tempo. A câmara de gás estava tão cheia que as pessoas nela mal podiam cair. Após cerca de 5 minutos, os pacientes estavam inconscientes e cerca de 10 minutos estavam todos mortos. A equipe esperava 1 ou 2 horas antes de ventilar a câmara. Os médicos então declaravam a morte e os corpos eram removidos. As vítimas eram empilhadas na chamada Sala da Morte. Os chamados foguistas colocavam os corpos em um pallet de metal, que era empurrado para uma grelha de barro no forno crematório. Após a cremação, as cinzas eram jogadas no rio Danúbio ou então eram enterradas na parte leste dos jardins do castelo.
A princesa Maria Carolina foi assassinada pelos médicos nazistas em uma câmara de gás, no dia 6 de junho de 1841. Quando Maria Carolina foi morta, sua mãe, na época com 72 anos, recebeu uma carta avisando que sua filha havia morrido de causas naturais. A chamada carta de condolências informava os familiares da morte do paciente, mas nunca continha uma explicação correta sobre a morte. Normalmente, quando alguém falecia em um hospital psiquiátrico, a família do paciente esperava que o hospital enviasse o corpo para ser enterrado pelos familiares. Mas nesse caso, como não havia corpo, a família geralmente era informada sobre a exigência legal de combate a epidemias que exigiam a cremação. Uma urna com as cinzas do falecido poderia ser solicitada ao hospital, mas estas obviamente nunca continham as cinzas do falecido. Uma urna dessas com as supostas cinzas da princesa foi enviada à sua família em Coburgo. Há uma placa memorial da princesa Maria Carolina na cripta da família em Coburgo, que menciona sua data exata de nascimento e morte. Em 1996, o artista plástico alemão Günther Demmery fixou em calçadas de mais de 20 países europeus pedras de tropeço com inscrições individuais. O objetivo do artista é criar monumentos memoriais para relembrar as vítimas do nazismo mortas nos campos de concentração. Uma pedra de tropeço foi colocada na calçada do Parque Municipal de Schladming, em frente à porta da prefeitura, com a inscrição em homenagem à princesa Maria Carolina. Estima-se que 18.269 pessoas com deficiência física ou intelectual foram mortas no castelo de Hartheim entre maio de 1940 e agosto de 1941.